Gente, eu tive que fazer isso aqui hoje de manhã, porque minha filha operada é geriátrica. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa, pedimos para que desliguem ou coloquem no silencioso celulares, tá? Para a gente aproveitar ao máximo as lições que vão ser trazidas na tarde de hoje. Então vamos ler a página que está sobre as cadeiras do livro Palavras de Vida Eterna, é a lição 93, Serviço e Inveja. A caridade não é invejosa. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem de competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui obedecendo esse chamado de amor, de alegria, de estudo. Então, Mestre amado, fortaleça em nós a vontade sempre de querer crescer, de querer evoluir, de fazer o bem, de sabermos das nossas tarefas. Está tudo certo, mas que a gente precisa fazer a nossa parte e fazer bem feito. Então, Mestre, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, dignos do trabalho. Queremos lhe pedir para que a nossa querida Tayana, que vem trazer o estudo do Evangelho, que ela seja intuída, que ela tenha calma, que ela traga tudo aquilo que a gente precisa ouvir, que acalente os nossos corações, os nossos pensamentos. Envolva no seu amor, Mestre amado. A nossa querida Marise, que vem trazer o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que ela também seja amparada, ajudada, intuída e possa trazer aquilo que acalenta os nossos corações. Então, Mestre, lhe pedimos ajuda, amparo, proteção para o estudo de hoje, para essa conversa tão gostosa que é falar do Teu Evangelho. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos diretores espirituais dessa casa que nos acolhe, que vibra
por estarmos aqui e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece inicial do estudo, da palestra da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom, funcionando ainda. Então, novamente, muito boa tarde a todos que estão presentes, né? Que a gente consegue ver, e o pessoal que tem o 5G consegue ver até mais gente, né? Mas é uma alegria, a casa hoje está cheia, a casa está cheia. A gente vai falar sobre lei de amor. Então, olha que maravilha, entre amigos, entre pessoas queridas, a gente poder estudar, refletir e se conscientizar um pouquinho mais sobre o que o Evangelho traz para a gente com relação ao que é a lei de amor, né? Então, a gente vai do item 8 ao 10, não me canso de dizer, não é possível falar tudo, então em casa releiam, mas é feito sempre um apanhado das coisas mais importantes. Então, a primeira coisa que a gente pensa, amar ao próximo como a si mesmo, é o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente recebe essa instrução logo na porta de entrada, seja qual for a religião, seja qual for a iniciativa que nos leve a pensar num Deus, a gente vai ter essa premissa, esse começo. E aí a instrução dos Espíritos, que vai falar propriamente, né, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, instrução dos Espíritos, lei de amor. A gente começa formar o nosso pensamento com relação a isso. E aí eu trouxe para vocês uma frase de um pensador, Carl Jung, fundador da psicologia. Aprendi essa semana essa frase, e nada é por acaso, era para constar no trabalho, né? Ele fala a seguinte frase, né, que é célebre entre os estudiosos. Para mim, foi uma novidade, e eu vou compartilhar com vocês. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, essa frase explicada significa que a gente não deve focar no mundo exterior os nossos desejos, porque isso vai gerar desilusões, que são os sonhos, enquanto que quando a gente olha para dentro, quando a gente é introspectivo, a gente avalia o nosso autoconhecimento, que vai levar a uma verdadeira consciência e um crescimento pessoal. Então, quando a gente fala de amor, Deus pede para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tem 3 tripés: Deus, o outro e a nós mesmos. Então, a gente tem que pensar, que amor é esse? Né? Tem um livro famoso de um padre que se chama Ágape. Esse amor é o amor divino, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente não pode dissociar, não tem como eu separar. Não, eu já consigo, eu amo a Deus sobre todas as coisas e trato mal ao meu próximo? Não amo. Eu amo sim a Deus sobre todas as coisas, mas eu me maltrato? Não amo. É um conjunto, é um tripé. Então, se você tira um tripé, uma cadeira, qualquer coisa, uma mesinha, tem 3 suportes, se você tirar um, cai. Não está forte. A gente tem que se amar. Deus ama a gente. E Ele explica isso. Se Ele ama, a gente também tem que tentar entender o que era esse amor, né? Que era o autocuidado, que é o autoconhecimento, como a gente se avalia, onde a gente ultrapassa o limite. Eu quero muito agradar, são meus amigos, e a gente se violenta. Eu quero muito agradar, então eu vou dar tudo que eu tenho. Seria um missionário, né? Que é aquela pessoa que já consegue mesmo fazer o que Jesus pediu, deixar tudo para trás. A gente ainda não está nessa pegada. Mas a gente, como teve na reunião sábado, ouviu a advertência da gente pensar no que a gente pode fazer um pouquinho a mais. Sempre tem um pouquinho a mais que a gente pode fazer pelo nosso próximo. Então, eu
quis fazer essa introdução até antes mesmo de entrar no Evangelho, porque é o dia a dia que faz acontecer a coisa, né? Não é saber de cor e decorado o que está escrito aqui sem praticar. Item 8. A lei de amor define o amor como ponto culminante dos sentimentos, elevando-nos acima da matéria e da personalidade. O amor é o sol interior que condensa as aspirações superiores. Quando a gente pensar em amor, a gente vai pensar em Jesus, a gente vai pensar numa mãe com um filho, a gente vai pensar em Deus, né? A gente vai pensar nas coisas boas. E ao longo do estudo, eu quis trazer isso agora, o sol interior, o que aquece, o que ilumina cada um de nós. Eu quis trazer isso logo de cara, porque na próxima questão, a gente vai ver que a gente vai ter que ponderar sobre isso. Sobre amar ser sempre uma coisa ótima e ser sempre a coisa mais linda e mais maravilhosa que vai estar dentro do nosso coração. A gente vai precisar usar a razão também, que é o que a doutrina pede. Então, propriamente dito, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Eu vou parar aí para a gente fazer uma reflexão. Estava vendo um estudioso, que a gente tem que buscar bibliografia, mas acaba que a gente não pega o livro em si, né? A gente acaba que vai primeiro para a internet, né? No meu caso, eu olho na internet e depois eu procuro a obra, porque a gente hoje não estava até debatendo isso em casa, está muito difícil confiar no que a gente vê, né? Muito difícil. Fala que é fulano, bota o rosto do fulano e não falou aquilo. Ou acontece que ele bem ressaltou. Às vezes tirar uma palavra faz a coisa ter até um sentido oposto, é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está tão necessitado de uma palavra, de uma mensagem, de alguma coisa, que a gente bota qualquer primeira coisa que aparece e não é uma coisa boa para a gente. Por isso é mais segura. Abre uma página a esmo. Pega aquela folhinha que você levou para casa, ficou perdida, esquecida, ou que você colou na geladeira. Isso é seguro, gente. Tá perigoso. Então vamos pensar nisso aqui que ele falou. Ele diz que no início, na origem, o homem só tem instintos. Vamos pensar rapidamente nos estágios biológicos. Primeiro elemento que eu vou trazer para vocês, o peixe. O peixe, o do sexo masculino, deposita os seus gametas e o do sexo feminino vai lá da mesma maneira. A interação ocorre o nascimento de uma vida. Aquele ser que acontece ali, ele não sabe quem é pai e quem é mãe. Não existe vínculo. Na sequência, a gente pensa no sapo. O sapo, ele já tem uma interação próxima, de mais proximidade, física. Mesmo assim, a mãe não fica ali tomando conta, nem o pai, porque algumas espécies o pai olha, mas já tem uma interação física para que haja o nascimento do ser. Na sequência, tem os jacarés. Os jacarés, eles têm o ato para formar o ser e ele fica à distância, tomando conta do ovinho. Já tem um cuidado, já tem uma atenção, já tem um entendimento de sentimento por aquele ser que está ali. Na sequência, tem as tartarugas. As tartarugas, elas colocam o ovinho e encobrem o ovinho para protegê-los. Não ficam, mas tem um quê de proteção. Já. Na sequência, tem a boa e velha Dona Galinha, que a gente fala muito que a mãe não tira o filho debaixo da asa, faz muito essa analogia, mas não é? Olha como é que é bonitinho. Ela choca, ela adoece, porque ela tem que ter febre para esquentar o ovinho, e depois ela cuida, bota debaixo da asinha mesmo, e toma conta daqueles filhinhos dela. E depois temos nós, que em sua maioria, tá, gente? Porque tem muitos casos excedentes que a gente olha e não entende muito bem, porque a maioria das mulheres consegue entender a maternidade e algumas não. Acontece, gente. Somos espíritos imortais.
Não sabemos qual foi a última encarnação e as últimas experiências, né? Individualmente, no geral, a mulher consegue ter essa conexão, que eu fico brincando que no meu... Já viram o filme Matrix? Que aqui atrás ele coloca um cabo assim, aí tudo que ele precisa aprender, ele aprende rapidinho. Foi o que aconteceu comigo, porque eu nem brincar de boneca brinquei, que eu não gostava, e quando o sujeito apareceu na minha frente, parece que colocaram um plugzinho assim, tudo, mãe, de tão forte que é. Porque a gente já está além desse primeiro momento da origem que a gente só tem instinto. Na sequência ele fala assim, quando um pouco mais avançado, porém ainda corrompido, né? Tem sensações, o jacaré, né? A tartaruga, tem a sensação de que precisa fazer aquilo e faz, por conservação. Está no meio do caminho, entre instinto, né? E o sentimento. E um pouquinho mais instruído e depurado, limpo, entendendo, ele consegue ter algum sentimento. Então, o que a gente acha que é amor, eu amo, é um sentimento ainda, que a gente não sabe claramente se é o melhor dos sentimentos, né? Mas é o que temos de melhor nesse planeta de exemplificação, que eles falam até na codificação, que o que se assemelharia ao amor de Deus? O amor de mãe. É o que vocês podem pincelar aí entre tudo e citar como uma semelhança, né? E o ponto delicado do sentimento é esse amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que eu li anteriormente para vocês. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Que uma vez compreendido, ele não fica compreendido, ele não fica preso, ele se expande. Ele faz como o sol, que é um, mas atinge a todos. Todos recebem esse amor. Tem uma frase também que é célebre, que eu botei lá atrás. Nem sei porque que eu botei lá atrás. Calma aí. Para não falar besteira. Se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 35. Então, não tem muito mérito, entre aspas, a gente gostar só dos nossos, né? Que o que a gente vem aqui para melhorar e para subir de degrau é aprender a expandir o que a gente chama de amor. É conseguir ver no próximo, o próximo mesmo. Não uma pessoa qualquer que você está dando uma migalha, o que te sobra, o que está ruim na sua casa, dizendo que é um ato de caridade e de amor. Por vezes essa pessoa quer um abraço, quer que você sente ali, quer que você converse, quer que você olhe no olho, quer dignidade, quer ser um igual. Muitos e muitos casos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é porque essa pessoa tinha um quadro num programa de domingo que pode ser até uma coisa banal, mas eu achava interessante. Eles proporcionavam que a pessoa voltasse para o seu local de origem. A pessoa se via numa situação tão complicada que ela não conseguia sequer retornar para onde ela sabia que tinha seus entes queridos e que poderia ter oportunidades, não só financeiras, mas de acolhimento. Que tudo isso é um conjunto, né? A pessoa sem suporte, ela pode ter toda a condição material e não ter condições de levantar da cama. Eu acho que eu já falei, até porque eu me repito muito, mas porque são casos muito batidos de um artista novo, em depressão severa, e o cara parou, a vida parou, com todo o recurso, com tudo, porque não tem estímulo, não tem por que fazer, não se sente querido, não tem aquela motivação de levantar. Por que eu estou levantando hoje? O que eu vou fazer hoje? Claro, todos os dias são dias novos e a gente não está nessa expectativa de que a gente consiga todos os dias alcançar o nosso 100%. Mas a gente tem que buscar alguma coisa para fazer isso, né? E o Evangelho, ele dá para a gente isso, né? É de todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor o seu irmão em sofrimento. Então, que a gente
eu pelo menos penso hoje dessa maneira, que a gente pense assim, para de reclamar, você tem muito já, você está reclamando do quê? Ouve aquela situação, porque logo ali na frente, quem sabe a gente não vai passar por uma situação semelhante e a gente já conseguiu uma bagagem de aprendizado com esse irmão, e esse irmão se beneficiou do seu ouvido amigo, e o próximo foi seu próximo, né? Então a gente realmente não sabe o próximo degrau, mas é isso, a gente está muito mais perto, biologicamente falando, historicamente, geologicamente falando, do período primitivo da humanidade, do que desse período que a gente chama de desenvolvido, né? Do Homo sapiens sapiens, que pensa dessa maneira, com esse raciocínio, né, contínuo. A gente está muito mais perto daquele lá, de agir com instinto. Está muito mais perto. Então a gente precisa exercitar. Tudo que a gente não exercita atrofia. Isso não é só orgânico, não é só a perninha da pessoa que ficou engessada e que depois vai ter que fazer fisioterapia. É tudo, é cabeça, é sentimento. Se você não exercitar, uma hora aquilo não faz mais sentido para você, daqui a pouco você não está fazendo, ainda tem justificativa para não fazer. Não vou fazer porque ninguém mais fez. Não vou fazer porque estou perdendo meu tempo. Não vou fazer porque não me agradeceram. Tem a história da dê a outra face, né? Nada mais é do que a lei do amor, gente. Nada mais é do que a lei do amor, que é o momento mais crítico. É quando você está sofrendo e você está sendo ofendido, está sendo magoado. Você precisa, na prática, mostrar a lei do amor que você aprendeu. Ninguém está falando que é fácil, tá? Ninguém está falando que é fácil. Aí, nesses estudos, aprendi várias coisas nesses estudos. Essa palavra não vale o senhor advogado aqui não. Hoje, hein? Me deixa aqui com o meu microfone. A palavra nônada. Mônada. Mônada. Conceito filosófico que representa uma substância simples, indivisível, imaterial e fundamental, considerada a unidade básica de toda a realidade. Originária lá nos conceitos de Pitágoras. Mônada. Essa palavra mônada, ela está na obra, uma das primeiras obras que Chico psicografou, que se chama Emmanuel. A obra se chama Emmanuel. Não é uma obra famosa, foi difícil a beça de eu achar. Eu quase não boto, não coloco esse slide, porque eu quase não achei, mas eu achei. No capítulo 33, ele explica a mônada. Ele explica que nós, isso aí agora vem o termo batido, que nós somos elementos primitivos, que o espírito surge da ideia da criação como simples e ignorante, mas como individualidades. Somos indivíduos. A gente não é robozinho. A gente não foi feito numa linha de fabricação. Nós fomos feitos para termos opções e escolhas a partir dos nossos entendimentos, a partir da nossa vontade de trabalhar e exercitar tudo que a gente aprende. Então, mesmo sendo dessa mônada, que é uma base, que é um princípio, mesmo assim Deus nos deu individualidade. Alguma coisinha diferente. Aí vocês podem pensar assim, nossa, ficou tão abstrato isso. Não estou te olhando muito que é difícil, tá? Ficar fazendo assim, ó. Não tem labirintite não, mas falta educação não. Fica fácil da gente entender, depois que eu li, falei, meu Deus, mas que analogia eu posso usar para essa mônada digital? Não vai ter ninguém que tenha igual. Íris do olho, não tem ninguém que tenha igual. Nem você mesmo. Cada um é um. Então, olha que interessante, né? Dá para ser dedo, que é a unidade. Todo mundo tem dedo, é dedo. Tá lá. É mais tortinho, é mais para cá, é mais para lá, um é maior que o outro. É dedo. Isso é unidade. Mas a digital é a individualidade. Então é isso. Olha que maravilha. Olha que perfeição. Você é inconfundível aos olhos de Deus. Inconfundível, olha que amor.
Olha que cuidado. Achei isso lindo, gente. É lindo, isso é lindo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Que o homem, eles precisam, e sempre tiveram dentro deles essa ideia de Deus. Até quem fala que é ateu, e graças a Deus, né? Todo mundo tem. Todas as civilizações tiveram, de acordo com o seu grau de adiantamento. Em algum momento adoravam a lua, em algum momento começaram a adorar imagens, em algum momento vários deuses, em algum momento um Deus só, em algum momento estendeu-se a família, a comunidade, ao país. Nossa, eu sou muito bairrista, eu adoro meu bairro. É um tipo de gostar, é um tipo de amar. Eu adoro isso aqui, eu vou ficar aqui. Mas meu país, meu time, parece brincadeira, mas a pessoa associa o meu cãozinho, né? Minha planta, minha casa. Tem que tomar cuidado para isso não virar possessividade, né? Extrapolando para o excesso do materialismo. Mas tem o quê de afinidade, sentimento nisso. Né? Nessa hora a gente entende que a gente não está mais na escala do instinto. Porque quando era instinto, qualquer caverna, eu entrava, pronto, vou me abrigar, aqui não chove, beleza. Mas não é mais assim, né? A gente quer cuidado das coisas. E é o cuidado que demonstra o quanto você gosta daquilo. Como que você cuida, né? Então isso é muito interessante. Aí um questionamento para a gente se responder internamente, né? Porque cada personalidade, como na Mônada fala para a gente, né? Nós somos personalidades, individualidades, a gente pensa assim, poxa, eu amo chocolate, amo, eu amo Páscoa, amo Natal, amo roupa branca, amo minha casa, amo meu time, e a Deus? A gente consegue ter uma conversa franca com as pessoas ou a gente ainda é envergonhado quando fala sobre isso? Eu admiro muito uma vertente religiosa que não tem vergonha de bater na porta dos outros, não. E fala sobre isso. Outro dia eu recebi uma cartinha manual. A pessoa dedicou um tempinho dela para escrever uma cartinha me apresentando a vertente. Minha não, né? Quem pegasse na caixa de correio, mas fui eu que peguei. Apresentando a religião dela, a forma como ela entende as coisas. E às vezes a gente fica até com receio. Tinha, né? Na época do colégio, vinha na caderneta, logo no começo do ano, o nome todo, tipo sanguíneo, pedia para anexar a carteirinha de vacinação e lá nesse colégio perguntava a religião. Não tinha espírita, eu fazia o quadradinho e escrevia. Eu não sei, sinceramente, porque eu nunca lembrei numa reunião, porque é tanto tema, né, para falar, né, de nota e coisa, nunca lembrei de falar isso, estou lembrando agora que não dá mais tempo, de perguntar qual era a intenção. Se for não agredir, que maravilha, né? Porque a gente sabe que o Estado é laico, cada um pode seguir a religião que quer. E tem lugar ainda que não pode. Você tem que seguir aquela ali e acabou. A gente já pode, gente. Olha só. Não é à toa que é a pátria do Evangelho, né? Não é à toa que a gente foi escolhido para tentar iniciar um movimento de abertura, de conversa, de fala, de permitir que as pessoas se expressem. Porque antigamente não era. A última coisa que aconteceu numa missa foi meu filho falar assim, ai, que coisa chata, sabe? Senta, levanta, joelho, senta, levanta, joelho. Só isso. Falei, é isso. É a fé deles. Não, mas lá na casa da caminha a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode escrever, pode falar. Falei que é outro degrau, cara. É outra coisa, né? Então, tá bom para ele aquilo lá, tá bom pra gente isso aqui. Né? E a gente vai caminhando, se amando e se compreendendo, porque não está tão forte assim ainda, e a gente vê quando acontece alguma coisa. Aí, quando acontece alguma coisa, que a gente vai entrar na próxima questão, item 9, o amor
é de essência divina. Todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É o fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. Este, o homem, por mais abjeto, vil, criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la que alcançá-la. Resumindo, qualquer um ama. Por isso que eu falei que era difícil, a gente tinha que pensar naquilo lá na frente. Eu sou uma criminosa? Não sei. Por quê? Está escrito também na codificação que tem muitas coisas que a gente faz que aos olhos dos homens sequer são contravenções e que aos olhos de Deus são crime. Não sei. O que é crime? O que está no Código Penal? Tem o Código Penal da vida futura também. Então, o que é crime? O que a sua consciência alertar que está errado, gente. Porque aos olhos de Deus, se te alertou que não está bom, está contrariando as leis de Deus, é crime. Vamos pensar assim? Então, nessa hora, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. O próximo também é a pessoa que roubou, cometeu um assassinato, é a pessoa que cometeu uma violência, é a pessoa que, aos olhos da sociedade, da lei vigente, cometeu um crime. Ele também. Aí ficou difícil. Porque se está explicando no início que eu tenho que amar, e amar a todos, não só as pessoas que estão ao meu lado, que nunca me trataram mal, eu tenho que amar a todos. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo mundo ama. Não raro a gente vê, pelo menos em filme e em noticiário estrangeiro, mães sendo chamadas para tentar demover alguém de fazer uma besteira. E ninguém mais conseguiu. Pessoas treinadas, com dom da oratória, preparados para tentar reverter a situação, não conseguiram. Chama a mãe. A mãe, meu filho, para. Normalmente funciona. Normalmente, né? Como nada tem uma regra, né? Não é matemática, normalmente funciona. Mas é impactante. Porque se aquela pessoa tem uma mãe, ela tem um filho, gente. Eu sou mãe. E se fosse meu filho? Qual é a medida que eu vou usar? Foi um dos estudos passados aí, para julgar. Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Descumpriu norma, tem penalidade para isso. Não pensou bem, descumpriu norma, não sabia, descumpriu norma, descumpriu porque quis, seja qual for o motivo, tem penalidade. Isso não significa que não possa ser amado. Porque Jesus fala, né? Você vai recriminar o pecado, mas tem que amar o pecador. Ninguém está livre de cometer até a mesma falta. Quem vai levantar a mão e falar, eu não vou nunca roubar, eu não vou nunca matar? Hoje eu quero muito manter isso mesmo, mas eu não sei. Ah, está falando que vai fazer? Não estou falando que vou fazer, estou falando que eu vivo no Rio de Janeiro, que eu ligo a televisão e que de vez em quando eu me pego em devaneio, pensando se alguém me abordar no sinal, se eu vou sair do carro, treinando por uma eventualidade. Então, essa é para mim, o item 9, é o momento de maior reflexão, que é o amor verdadeiro. Quando nesses estudos eu estava buscando mais coisa doutrinária, tem a passagem de Jesus, que acabou de chegar, Páscoa passou agora, né? Tem uma história que Jesus, ele não foi só pego porque ele incomodava, ele precisava ser um exemplo do que não fazer. Se vocês fizerem isso, porque não existia aquilo de botar coroa, de flagelar, levava o cara, crucificava o cara, ia morrer e pronto. Foi com requinte de crueldade, foi para mostrar mesmo que o negócio, né, era para chocar, tipo Tiradentes, né?
para chocar. E aconteceu igual, né? Virou Marte. Virou uma pessoa que a gente fala até hoje, referência. Nessa história, esse palestrante fala que é o seguinte: Jesus, na média do homem daquela época, ter 1,70 m, 1,70 m e pouco já era alto. Jesus tinha em torno de 1,75 m. Ele estava carregando a cruz e, num dado momento, vendo que ele ia sucumbir, que ele não ia aguentar, que ele já estava fraquejando, pegaram um homem, chamava Pedro alguma coisa. Pedro, que era Pedro de sei de onde? Pedro, né? De onde era o Pedro? O nome desse cara era Pedro de algum lugar. Um homem alto, Jorge, forte, o cara mais forte que eles acharam, para ajudar nesse trajeto, para Jesus se recompor um pouco e continuar. Porque não era bom que ele morresse ali. Perdia o propósito, queriam mesmo, né, botar a lenha na fogueira. Pois bem, o homem entrou embaixo da cruz e não conseguiu levantar. Jesus já estava flagelado, já tinha caminhado a beça, não tinham deixado ele beber água, estava com aquela coroa de espinho na cabeça, até arrepia. E o homem mais forte que eles encontraram não conseguiu levantar. Jesus botou a mão e falou: Pedro, esse peso é meu, carrega só o madeiro. O peso da cruz de cada um. Não é só o material, aquela estrutura de madeira. Não é só a sua casa está com infiltração, o seu carro está velho. Não. É o peso. O que cada um de nós traz dentro de nós como peso para não amar o próximo. O que nos impede? Esse item 9 é isso. O que nos impede de amar o próximo? A gente não tem potencialidade para amar o próximo como a gente ama o filho da gente. A gente não tem. Mas a gente tem a potencialidade de fazer mais um pouco. Mais um pouquinho. O que é esse pouquinho? Está aqui, né? Está no sentimento, que todo mundo já adquiriu, porque a gente já está nesse estágio do sentimento, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Uma coisa importante também, interessante, que é essa reflexão sobre levantar essa cruz e carregar só o peso. Tem gente que sucumbe, né? A gente no plano espiritual, a gente tem também informações que a gente faz um planejamento, que a gente vai dar conta, que a gente, né, vai fazer e acontecer. Só que são dois cenários totalmente diferentes. Uma coisa sou eu sentada dentro de casa, vendo televisão e falando assim: eu vou sair daqui agora, vou lá para a África e vou ajudar, porque eu tenho formação para ajudar. Outra é você chegar lá e não ter água para beber. É ver que não tem recurso para ajudar e não conseguir. É uma analogia também que eu faço muito para mim. Você está no plano espiritual, você está com mais esclarecimento, você está entre pessoas que estão te apoiando, te incentivando, te dando recursos, né, colinho lá. Aí você vem para cá, para cumprir o que você disse que ia fazer. Mas aqui não tem a moleza, que é justamente para ver se você aprendeu. O tema de ontem era arrependimento e expiação. Expiação e arrependimento. Expiação e arrependimento. Então é isso. Você se arrependeu, você vai ter que pensar direitinho sobre isso. Isso vai te causar alguma coisa, vai movimentar o seu sentimento e você vai ter que tomar uma providência com relação a isso. Não adianta só, entendi. Obrigada, tá, Deus? Ó, tá tudo certo então? Não tá tudo certo porque você prejudicou a lei e você precisa se restabelecer com ela. E nessa parte do amor também. Super proteger alguém não é amar, gente. É alejar. Alejar no sentido de tirar as capacidades dessa pessoa. A gente quer ser a galinha e levar o sujeito debaixo da asa pro resto da vida. Mas não dá. Não dá porque uma hora você não vai estar aqui. Você precisa treinar ele para viver. Mas isso é em todos os sentidos, né? Então os papos têm que ser: olha, se te tentarem te assaltar, não reage.
E olha, se falarem tal coisa para você, não responde. Tem que ser no âmbito material e no âmbito também do espírito, do ser imortal. A evangelização, ela não está limitada a esse salão. É o dia a dia. Não está limitada a uma faixa etária. É o dia a dia. Isso aqui é evangelização, gente. Evangelho é evangelização, né? A gente está aqui se evangelizando. A gente está aqui refletindo sobre as nossas ações. Se a gente dentro de casa, que é o primeiro ambiente que eles colocam para a gente, né? Qual é o primeiro lugar que você vai treinar? Em casa. Aí a pessoa tem mania de falar de sogra, sogro, né? De cunhado. Mas, gente, não precisa entrar um novo membro. Às vezes a situação já dentro daquela estrutura foi planejada para que as desavenças tentem aproximar as pessoas. Parece também um antagonismo, uma coisa sem lógica, mas a lei, ela é perfeita. Aquelas pessoas precisam se reajustar. Aí veio outro exemplo que eu fiquei também assim, já tinha obviamente visto muito disso, mas é um exemplo de amor de mãe, agora eu vou falar amor de pai. Pai costuma ser mais severo, né? O meu lá é o mais mole, era mãe. Lá a mãe que era brava mesmo. Mas normalmente fala com seu pai para resolver, né? Que tem aquela autoridade. Eu tô passando isso com a cachorra, vê? Eu tenho que falar assim, vou chamar. Ela obedece, a mim não. Mas olha que interessante. Espíritos que se antagonizam, se maltratam, se afastam, às vezes nascem colados por esse osso aqui, ó. São gêmeos presos fisicamente. E às vezes eles dividem órgãos vitais, que nem uma cirurgia pode separá-los. E isso é maldade de Deus? Isso é a maior prova de amor. É tipo, gente, não tem conversa mesmo? Quantas encarnações vocês já estão tentando? Já foi mãe e filho para tentar amar, já foi filho e mãe, já foi pai e filho, já foi marido e mulher. Já botei vocês em todos os cenários para que vocês entendessem e se amassem. Não está dando certo? Tá bom então, peraí. Tech Bond, cola. Cola que não vai ter que ficar olhando um para a cara do outro. E vão dividir um órgão. Eu vivo e você vive. Eu como, você come. Se alguém falar assim, olha, vamos hoje fazer uma ação social, vamos juntar, o que você tem lá na sua casa? Você tem arroz sobrando? Você tem macarrão? Você tem fubá? O que você tem? Vamos fazer uma ação social hoje para levar comida para alguém? Para levar? Ai, cara, hoje, puxa, você me avisou muito em cima da hora. Hoje eu não posso. Eu estou com obra. Eu vou ter que sair correndo daqui. Logo hoje não vai dar. Mas eles não têm essa opção. Não tem opção. Vão ter que aprender a conviver. Pode até não desenvolver o amor, mas já vai ser uma etapa de convivência, né? Que eles vão ter que fazer. E é para tentar desenvolver o amor. Então, é um treinamento. Colocou no treinamento a força. Isso é muito interessante, né? Por isso que é interessante também a gente pensar, amar é uma coisa facultativa? Eu posso escolher amar? Não posso escolher amar. Porque ele já explicou que a gente em algum grau já ama, nem que sejam os nossos. Agora, eu devo amar? É uma outra pergunta. Eu sofro por amar? Eu deixei para ver se no final dava tempo, mas nem vou deixar, porque acho que não vai dar. Porque eu começo a escrever, eu vou me embora. Ai, tomara que não comece o troço aqui, gente. Que é o bom e velho poema de Luís de Camões, né? Amor é fogo, o nome do poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É muito bonito, filosófico. Mas a gente vê isso mesmo. Porque tem também um ditado que fala que mãe padece no paraíso, né? A gente chora pelas escolhas erradas do nosso filho. A gente deveria chorar pelas escolhas erradas de um governante. A gente devia agir quando a gente visse alguma coisa acontecendo. Mas graças a Deus, olha, minha fé está
pior que o grão de mostarda, nem sei se tem troço menor. Falo isso com muita humildade. Mas, realmente, quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente vê, tá melhor. Porque antigamente, isso de não se mete no relacionamento, né? No briga de marido e mulher, não se mete a colher. É só ligar a televisão. Tá? Uma morreção de mulher que não para, né? Então, tem canais de acesso para se denunciar as coisas. Violência à criança, conselho tutelar muito mais ativo, professores mais treinados, olhos de ver na sociedade, né? Tem canais para todo tipo de coisa que a pessoa nem imagina, que eu não sabia que tinha. Quando você está triste, você tem um lugar para ligar, não trouxe o número, esqueci. Você pode ligar para esse canal, tem voluntários, pessoas doando o seu tempo para desconhecidos, para dar uma palavra de conforto, que é o nosso bom e velho atendimento fraterno. Então, tá melhor sim. Antigamente se faziam uniões, né? Porque a gente lembra de amor, pensa casamento, né? Pensa em uniões homem, mulher, ou seja qual for o gênero e a identidade. Pensa, né? Em união. Antigamente isso era feito à revelia, por interesses. São coisas culturais da sua época, a gente compreende, né? Cada momento seu momento, mas é uma evolução. A pessoa decidir que também não quer casar. A pessoa decidir que não quer ter filho. Decidiu, eu quero adotar, na verdade, eu não quero ter um filho biológico, eu quero adotar. Essa liberdade que a gente está tendo, a gente tem que saber só aproveitar ela, né? Usar com responsabilidade. Então, os efeitos da lei do amor são para o nosso melhoramento moral. Essa é a coisa fundamental, né? E a felicidade que a gente vai adquirir durante a nossa vida, ela é proveniente desse melhoramento. Porque quando a gente estende o nosso olhar, a gente amplia o nosso olhar, quando a gente amplia, nunca mais volta. Não tem regressão, né? Quando a gente conquista essa expansão, né? A gente tem algumas plataformas a história da Madre Teresa. Caramba! Ampliou muito aquilo, gente. Aquilo ali é a mesma demonstração de amor, sabe, ao próximo. É uma dedicação. É claro que uma missionária, uma pessoa de escola, né? Mas é o exemplo. Né? Um exemplo bem recente até, né? A gente falando de Jesus, às vezes fica muito lá atrás, né? Ai, quantas vezes essa Bíblia passou por um concílio, né? Um monte de gente. Gente, se não fosse para estar escrito assim, não ia estar escrito assim. Simples assim, né? Porque não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Por que é permitir deturpações que não fossem úteis, né? É bem simples. Vamos para o item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Parece um jogo de interesse, né? Tipo, não julgue para não ser julgado. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Claro, porque o seu olhar amoroso não vai ver o olhar invejoso. O seu olhar amoroso não vai ver o olhar de julgamento. É o seu olhar. O olhar do outro é o olhar do outro. Mas se você já tem o olhar amoroso, você está protegido. Serão dias mais brandos. Né? Ah, aquela pessoa está me olhando estranho. Gente, vai perder tempo com isso? Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, nos elevaremos de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. E é essa a finalidade. A gente está aqui para aprender, provar ou expiar, mas dar cumprimento à tarefa que a gente se propôs.
em algum dado momento, alguma coisa na sua vida vai te dizer o que é. A gente fica, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Jovem e criança fala muito, não pedi para nascer. A gente pensa também mais velha, né? O que foi que eu vim fazer aqui no planeta Terra? Todo mundo está no lugar certo, no momento certo, na casa certa. Difícil lembrar na hora que o bicho está pegando, né? Eu tenho que amar todo mundo que está aqui. Tem que amar, a gente está nessa gritaria, nessa briga toda, mas a gente é para se amar. Gente, se conselho fosse bom, a gente não dava. Mas Chico deu, que é a tal da água. E eu ouvi uma coisa mais interessante, porque se você ficar com água na boca e engolir, eu penso logo em remédio, né? Se você está com um pensamento maldoso, sentimento ruim no seu coração, você botou água na boca porque você foi orientado só para não responder, o que impede disso aqui, ao invés de ser um remédio, virar um veneno? Você vai engolir, né? Então, se você se conhece e sabe que você não conseguiu se transformar em meio a esse silêncio, essa pausa, essa reflexão, cospe. Até a próxima água ser remédio. Tem remédio e veneno, a diferença é a dose. Se você não está bem, se você não está legal, se você está cultivando, pessoal, você está calado, mas você está aqui, lançando dardo e estou estudando plexos. Irradia. É impressionante. Você está levando aquilo para outra pessoa. Você não calou porque você quer apaziguar. Você calou porque só está executando um treinamento. Mas é para isso o treinamento. Naquele dia você não conseguiu. Cospe aquilo ali que não vai te fazer bem, não. Como não faria se você estivesse falando com a outra pessoa. Mas você já está num degrau. Aí uma hora, a pessoa está falando, mas tá bom, tudo bem. Aí você pode engolir. Eu vi essa pessoa falando isso também, achei interessante. Falei, cara, realmente, tudo é remédio ou veneno, né? Remédio ou veneno, né? O que você está cultivando? Porque da sua boca sai o que seu coração está cheio, né? Esse é você. Não é sobre o outro. Hoje esse estudo não é sobre o outro. Nenhum estudo é sobre o outro, né? Quem está sentado aqui somos nós, né? Quem ficou um mês estudando fui eu. Então não é sobre o outro, é sobre a gente. Essa reflexão é sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas melhorias, sobre o que a gente pode fazer por nós mesmos. Né? O que a gente tem de aprendizado para receber e o que a gente tem de autoavaliação e autoentendimento para modificar. Porque tem coisa que ninguém vai te falar. Ninguém sabe. Só está aqui dentro, nos seus sentimentos. Tem muita coisa que a gente fala assim, olho de seca-pimenteira, né? Aquela pessoa não falou nada. Falou pelo contrário, falou até uma coisa boa. Que linda sua planta! No dia seguinte ela morreu. A boca falou, mas e o sentimento? A gente sente. Quem tem o 3G ligado, 5G ligado, sente. Dá um passe, sente. Olha dentro do olho daquela pessoa, sente. Uma mãe sabe. Cara, o sujeito não está nem aqui. Liga, fulano. O que está acontecendo? Não é? É um vínculo que a gente estabelece com o nosso próximo. Mas que a gente possa estender esse próximo, né? Então, havendo os estudos espíritas desenvolvido na gente a compreensão do futuro e essa clareza, essa certeza que a gente tem, né, da vida eterna, né, de uma continuidade, né, que isso aqui a gente chama de vida. Eu não gosto de chamar de vida, a gente está numa etapa, que a vida não começou, mas não vai terminar. Né? A vida é uma só, é a sua caminhada. Hoje você está nessa etapa aqui, nessa versão. Então, se a gente já entendeu isso, já entendeu, que é outra passagem que eu gosto muito. Se vocês pudessem ver os laços que vos unem, vocês veriam que vocês não fazem mais do que a vossa obrigação. Você não está dando comida para aquela pessoa ali porque ele bateu na tua porta. O que será que ele foi seu? Por que será que a gente olha para o olho de um sujeitinho e fala assim, conheço. Toca diferente. Porque são esses laços. E se a gente tem eles bem estreitos,
É para isso mesmo que serve essa sensação, esse sentimento. É para isso que a gente está nessa etapa da caminhada. Para a gente ouvir o sentimento. Naquele dia, não quero ir por ali. Teu mentor te ama. Ele quer teu bem, ele tenta falar com você. Ele tenta te intuir no bem. Ele tenta, por amor, te fazer agir da melhor maneira. Aí você tem aquela intuição e fala assim, nossa, como eu sou sensitivo, que mediunidade eu tenho. Gente, é tanto amigo espiritual, é tanta coisa. Também tem outra vertente, foi livramento, né? Foi livramento. Mas não é? Tem tanta coisa que você fala assim, mentira. Semana passada aconteceu um problema sério, onde o meu mais novo pega ônibus. 5 minutos antes. Quando a gente passou, não parecia que não tinha acontecido nada. Eu falei assim, caramba. Aí eu conheço outro sujeito que fala que só acontece com quem merece. Então, tipo assim, não existe bala perdida. Aquela bala estava achada, era tua mesmo. Uma coisa mais dia a dia, né? Só com a descontração. Mas a gente vive numa sociedade conturbada, a gente está num momento de muita turbulência geral, né, planetária, e a gente precisa entender. Não é se alienar nem se isolar. Desde o início está dizendo também, não é se alienar nem se isolar que vai fazer com que você evolua. É você conseguir praticar o bem. Isso vira amor. Isso vira melhoria pessoal e isso vira progresso. Mas que a gente saiba onde a gente está pisando. Para a gente também não fazer o caminho de ser um leviano. Tem várias e várias parábolas que ele explica que a gente não pode ser leviano. A gente não pode enterrar um talento, por exemplo. A gente, né, não pode, quero minha herança, vou à luta. Leviandade, isso. São vários exemplos que vão sendo dados. E isso a gente tem que tentar aplicar no dia de hoje. Né? Não é pegar isso aqui e decorar. Não, o que ele falou naquela época era realmente um jogo. Não era. É hoje, é você. É você não ser leviano. Precisa ver televisão? Um pouco. Para você saber o que você vai fazer da sua vida hoje. Por onde você vai. Quem trabalha na rua precisa saber. Se passa por aqui, passa por ali. Para não se expor. Mas é isso, né? Porque a gente tem que amar o nosso próximo. Mas a gente também não precisa não se amar por conta disso, né? Vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma, e por isso vocês devem elevar-se bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. O primeiro pensamento é esse, gente. Muito difícil. Muito difícil. Tem dia que eu me pego, gente, eu não fiz uma prece hoje. O que é isso? Eu acordei e já correndo com o alarme. Não fiz uma prece, não acredito. Para, faz a prece. Tem que fazer. E para concluir bem rapidamente, amai o próximo. É a instrução dos espíritos, né? Aí ele fala assim, mais uma coisa que eu aprendi. Eu não sei porquê, quando eu li essa palavra, exorta, eu achava que era tira. Exorta, tira. Eu achava que era isso. Tira daqui, exorta. Não me perguntem por quê. Eu achava que era isso. Eu falei, mas alguém puxou a orelha. Falou assim, vamos fazer o trabalho certinho, vamos fazer bem direitinho. Exorta, encoraja, incentiva, estimula, anima, entusiasme. Então está escrito lá, exorta a amar muito para ser amado. Amai, dizem os espíritos, para consolar as penas do dia a dia e se elevar acima da matéria, pois o amor é o imã irresistível que fecunda o coração. Quando a gente ama, a gente vai atrair quem ame, porque a lei é de atração. Se no momento a gente não está no melhor dos cenários, a gente está se achando depreciado, ignorado, seja qual for a situação que a gente está passando, solidão, seja qual for, se a gente conseguir achar um foco de amor, a gente vai conseguir mudar a nossa vibração. E mudando a nossa vibração, é igual sintonizar o rádio. A gente vai conseguir atrair para próximo de nós pessoas que nos querem bem. E aí as coisas mudam. Não sei se vai ser rápido. Não sei, mas é o treinamento.
É o que eles mandam a gente fazer. E está lá, no Céu e Inferno, que também é outro livro que agora virei fanzoca, muitos e muitos relatos. O espírito é evocado e uma das primeiras coisas é: avisa para o meu filho estudar mais. Pede para fazer não sei o que certo. Pede para não errar assim, assado. Entendendo. Mas aí a encarnação passou. E é por isso que a gente está estudando aqui hoje, para que a gente possa andar de mão dada com a espiritualidade maior, com a codificação, com o que trazem para a gente, né, com essa exortação, com essa animação frente ao dia a dia, em qualquer estágio da vida que nós estejamos, que a gente tenha pelo menos o amor próprio. E em algum grau, hoje, em um grau melhor amanhã, que a gente consiga elevar, ir elevando, não fazendo o caminho contrário, porque o apelo está muito grande para esse caminho contrário, para denegrir, para a gente se sentir triste, né? Eu concluí mesmo, juro, por Deus. Pondé estava falando falou uma frase muito interessante, que eu nem ia botar, nem era para outro estudo. Ele falou o seguinte: a tecnologia, ela aproxima muito quem está longe e afasta quem está perto. Se você observar numa mesa as pessoas se alimentando, um jantar de família, um almoço de família, está todo mundo aqui, ó. Não está ninguém presente. E a gente precisa estar presente uns para os outros, porque a gente não sabe quanto tempo tem. Então a gente tem que estar presente. Não é ser antiquado, não é atavismo isso, na minha humilde opinião. Não é ser retrógrado, porque era ótimo na época de vovó, que todo mundo sentava à mesa. Gente, era ótimo mesmo na época de vovó, que sentava à mesa e a gente ouvia as histórias, e a gente conhecia as pessoas, e a gente se ouvia, que a gente não se ouve. A gente não se olha no olho, para saber até identificar uma feição de tristeza no outro. Fechando aqui a tampa, saiu um estudo que eu vi esses dias sobre... Os meninos são super jovens... Ui, meu Deus. Que os neonatos, aquelas crianças que nascem muito... Meu Deus do céu, desculpa. Muito prematuros, eles não conseguem fazer a escala de dor, porque não tem o desenvolvimento da musculatura da face. Eles conseguiram, com um programa tecnológico, botar ali dentro, avaliaram tantas horas daquela incubadora para saber o momento que aquela face diz dor. Dor, fome, choro, né? O que leva a chorar? Para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Gente, são pessoas que estão ali sofrendo, mas que não dava nem para calcular. Então, se estão preocupados, por que a gente não está preocupado em olhar no olho do outro? Vamos nos preocupar, mas dessa forma. Preocupar de forma que a gente ame ao próximo. E é isso que o Evangelho trouxe para o meu entendimento e que eu gostaria que eu quis compartilhar com vocês, mas leiam tudo, porque o leque faz assim, né? Toda vez que a gente vai fazer um estudo, é uma coisa que fica muito ampla. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Nesse momento, vamos agradecer a nossa querida Tayana, que ela continue sempre conosco aqui, trazendo seus estudos. A nossa lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 159, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada A Quem Segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Está em Efésios, Paulo, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará
diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-los das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhes determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvariamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificando-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas, chegado a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Pedimos aos médicos que se posicione para o momento dos passes. Pode. Não tem problema, não. Obrigada. Não precisa, não. Obrigada. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nessa lição, Emmanuel nos alerta sobre o caminho a ser seguido. No Novo Testamento, João, capítulo 14, versículo 6, Jesus responde a Tomé, que o questionou para onde Jesus ia e como conhecer o caminho, e a resposta de Jesus foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse contexto, Jesus consola os discípulos antes de sua partida. Jesus resumiu, ao meu ver, os mandamentos quando ele foi perguntar sobre o maior mandamento, e ele responder: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Estamos há séculos na vida, de reencarnação em reencarnação, para o nosso crescimento espiritual. Jesus nos deixou seu evangelho, seus exemplos, seus ensinamentos, sendo o nosso roteiro, o mapa que nos leva ao caminho reto,
ao caminho da evolução, enfim, ao caminho da verdadeira felicidade. Em nossas vidas, como nos fala Emmanuel, encontraremos diversas sugestões para nos desviarmos do verdadeiro caminho. Não somente sugestões do plano material, mas também do plano espiritual, dos irmãos que ainda se encontram equivocados, trilhando caminhos contrários da luz, e que querem atrapalhar o caminho que leva à luz daqueles que se encontram nas lutas da vida e se distraem, buscando alternativas em doutrinas novas, em filósofos improvisados, ciências orgulhosas, que valorizam mais aos instintos, mais ao materialismo. Jesus nos alertou com o orai e vigiai, que é um convite à vigilância espiritual constante e à oração, visando evitar tentações e fraquezas da matéria. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Servir dois senhores tão antagônicos seria não entender as lições que recebemos de Jesus e de tantos espíritos trabalhadores do bem que nos trazem tantos ensinamentos para que possamos trilhar os caminhos do crescimento, os caminhos que nos levam a Deus, nosso Pai. Como Emmanuel nos fala no seu texto, que os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. E se nós, como aprendizes que somos, nos distanciarmos dos ensinos de Jesus e buscarmos servirmos a dois senhores, atendendo a todos os desvariamentos dos sentidos, iremos sim prejudicar a nossa paz, nos ligando a vibrações mais densas, caminhando com os irmãozinhos menos felizes que se encontram nessa vibração. O que queremos nós, o que buscamos realmente? Temos que nos autoavaliarmos como Santo Agostinho fazia à noite antes de dormir. Fiz algo que feriu alguém? Fiz algo que me feriu? O autoconhecimento nos deve fazer refletir através dos estudos, através do Evangelho e lembrarmos sempre de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que sigamos sempre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Agradecidos estamos por todos os ensinamentos trazidos aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Ensinamentos tão profundos que nos fazem caminhar com mais firmeza. Quando a gente ouve falar sobre a lei do amor, sobre esse sentimento que nos move, que todos modificarão um dia a partir desse sentimento, a gente sintoniza com tudo o que há de mais belo, mais profundo. Então, Mestre amado Jesus, queremos agradecer por tudo. Queremos agradecer por estarmos aqui, vibrando sim por todos, vibrando por aqueles que trouxeram os ensinamentos, vibrando por essa casa, que essa casa é o nosso porto seguro, a casa que nos acolhe. Então, Mestre, muito obrigada. E que possamos levar para os nossos lares esse sentimento de amor e que ele se irradie para aqueles que cheguem até nós, ou que a gente multiplique através dos nossos pensamentos tudo que a gente recebeu na tarde de hoje. Essa é a nossa tarefa, multiplicar os sentimentos
verdadeiros sentimentos de amor, de paz, de alegria e de esperança. Mais uma vez, levemos para os nossos lares, para os nossos queridos, para aqueles que passarem por nós, olhando até de uma forma diferente, mas que possamos ser justos e amorosos com eles. Enfim, Mestre amado, obrigado. A Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, aos diretores materiais, aos diretores espirituais dessa casa. E acima de tudo, em nome de Deus, gratidão sempre. Graças a Deus.